Olá mamãe, olá papai, olá você que cuida. Eu sou a Lucia Almeida, da Escola de Paz, e hoje a gente vai falar a respeito da adaptação. Então, você já escolheu uma escola para o seu filho? O seu filho vai continuar na mesma escola que ele estava no ano passado? É uma mudança de escola? Mesmo que não seja, mesmo que ele continue, a professora do ano passado é a mesma? Provavelmente não. A sala de aula é a mesma? Provavelmente não. Entram novos amiguinhos. E tem a questão de que eles passam aí muito tempo, né, no final de ano, aí as férias são longas. Então, esse tempo que eles passam em casa, quando eles voltam para a escola, tem todo um período de adaptação. E principalmente os muito pequenos, eles estranham muito. Então, hoje aqui na Escola de Paz, a gente vai falar um pouquinho como lidar, né, com esse momento, com essa questão da adaptação, o que fazer, como vocês podem conversar com a escola, conversar com a professora do seu filho, para que você pai, você mãe, você que cuida, você vó, você que é responsável pela criança, fique com o coração mais calmo, porque a gente sabe, né, que o responsável pela criança, o adulto, também vai passar por essa adaptação. Mesmo que seja o terceiro filho, também é uma adaptação, porque cada filho é muito diferente. Então, pode ser que um filho teve um processo de adaptação muito tranquilo na escola, né? O outro não. Quem é mãe de filho único, às vezes sofre um pouco mais, porque é a primeira vez, não sabe como que é. Então, cada um tem aí a sua questão com essa fase da adaptação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, você já escolheu a escola para o seu filho, né? Ótimo, você foi lá, conheceu a escola está de acordo com tudo que você e a sua família acredita, né? Com tudo que você pensa, você sentiu que a escola é um ambiente seguro, você confiou na coordenação, na direção, conheceu o pessoal da entrada, o pessoal da saída, né? Que faz a entrada, que faz a saída, conheceu a equipe da cozinha, conheceu todo mundo da escola, tá muito tranquila com a sua escolha, mas você vai deixar o seu maior tesouro lá, por 4 horas, por 6 horas ou por 10 horas. Principalmente as creches públicas, as crianças ficam em média 10 horas na escola, né? E até em algumas escolas particulares, porque os pais trabalham, precisam, às vezes fazem a opção de não ter babá e deixar na escola o dia inteiro, então a criança passa um longo período. Então você quer se sentir tranquilo. O que fazer depois dessa escolha que já foi feita, você já está tranquilo com a escola? O que fazer para ter a tranquilidade de que, mesmo você deixando seu filho ali, que no primeiro dia de aula vai ser aquele chororô, tá tudo certo? Primeira coisa, normalmente tem uma reunião de pais, né, nessa primeira semana de aula. Então, antes do seu filho começar na escola, antes do primeiro dia, normalmente tem uma reunião de pais. Esse é o momento de sentar, de conversar com a professora. Lógico, vão estar lá 20 pais, 15 pais, 10 pais, né? Depende da realidade de cada escola. Então, na escola pública, normalmente é em torno de 20, 24 pais para uma sala de educação infantil, né? Dependendo da faixa etária, 18 pais, para a professora conversar. Então você pode, de repente, se não está tranquilo, marca, nem deixe iniciar no dia seguinte, marca para o dia seguinte. Leve seu filho quando você estiver tranquilo. Ah, Luci, mas eu preciso trabalhar. Então tenta agendar um horário antes na escola, conversar com a professora, ficar tranquila, saber o que você precisa levar, como vai ser, se você pode ligar na escola para saber como está a criança, se você deve ficar na escola, se você deve ficar, se a escola faz uma adaptação onde permite a presença do pai, tenha bastante cuidado, combine antes com a professora para que essa adaptação seja saudável para você, responsável, para o seu filho e também para os colegas que vão estar lá. Eu sei que para cada pai, o seu filho é o maior tesouro, é o rei, é a rainha, é a coisa mais importante da sua vida. Isso é muito normal, né? O pai sentir isso pelo seu filho, ele não está errado. Só que você não pode esquecer que enquanto você tem o seu filho como rei, a outra tem a sua filha como rainha e o outro também, e assim sucessivamente, e é um sentimento normal, a professora tem uma sala de aula cheia de reis e de rainhas.
E esses pequenos reis e pequenas rainhas precisam de todo o amor, toda a atenção e todo o carinho e todo o cuidado. Então, se a escola permite que o pai fique na adaptação, combine, veja até onde você pode interferir, o que você tem que fazer, qual é o seu papel, respeite o papel da professora, veja se é para ficar a manhã toda ou a tarde toda, ou se são só 2 horinhas que você pode ficar, meia horinha, enfim, deixe tudo muito tranquilo, até para que você, se tiver que sair em meia hora, saiba, não, o combinado foram 30 minutos, então eu tenho que sair em meia hora, para que você não se sinta colocado para fora da sala de aula de repente, se a professora falar assim, olha pai, acho que agora você pode ir. E se ela está te dizendo, acho que agora você pode ir, é porque ela está percebendo que vai ficar tudo bem. E se não ficar, tenha tranquilidade que ela vai te ligar. Então, eu sempre digo para os meus pais o seguinte, eu vou começar aí agora em fevereiro com uma turma de B2, né? A gente chama na Prefeitura de São Paulo, eu sou professora da rede pública de berçário 2. Então, essas crianças de berçário 2, elas estão aí com 1 aninho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5, são bem pequenos mesmo, são as crianças da primeiríssima infância. Então, o pai, ele tem esse hábito de, na hora de entregar a criança para a professora, ele entrega, mas ele entrega quase que pedindo para chorar, que é muito normal, né? Então, assim, ele dá daquele jeito assim, ai, professora, mas ele vai chorar. Não, mostre confiança. Eu sei o quanto é difícil para você, mas mostre confiança, mostre que você confia na professora. Porque se você, pai, não confia nesse adulto, que para ele é um estranho, se você não confia nessa professora, como que você quer que o seu pequeno de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 anos confie nessa mulher que ele nunca viu? Então, assim, hoje em dia a gente tem inclusive professores na educação infantil que eu acho muito bom. Seja uma professora ou um professor, mostre confiança, diga tchau. Essa história de sair escondido, eu sou completamente contra. Ai, mas ele tá chorando muito. Então, ele vai ter que aprender a lidar com essa situação. Ele vai ter que aprender a lidar com essa separação e ter a confiança de que você vai voltar depois. E é assim que você vai mostrar para ele que você vai voltar, dizendo tchau, dando um beijo e dizendo eu volto para te buscar às 5 da tarde, à 1 da tarde, às 3 da tarde. Seu filho tem 1 aninho, não tem noção ainda de tempo? Não tem, mas ele vai entender que no momento do dia você vem buscá-lo. E aí, uma outra coisa muito importante, procure chegar sempre, isso não é só na fase de adaptação, é sempre, pelo menos 15 minutos antes. Quando a professora pede isso, ela não pede porque ela está com pressa para ir embora, até porque normalmente as crianças vão embora e os professores vão embora ou meia hora depois ou 1 hora depois. Então, assim, a preocupação da professora não é essa, é porque quando a criança vai vendo um amigo indo embora, outro indo embora, outro indo embora, e a sala vai ficando vazia, e fica só ele, a sensação que ele tem naquele momento é de abandono. Quem vai vir me buscar? Todos os meus amigos foram embora e ninguém da minha família veio me buscar? Como assim? Ou minha babá, ou enfim, aquela pessoa que é responsável por vir me retirar não veio? Então, cumpra com o horário. Tenha sempre como prioridade chegar na escola do seu filho pelo menos 15 minutos antes para buscá-lo. E na entrada também é muito importante chegar no horário. Por quê? Principalmente nessa fase de adaptação, nesse primeiro momento, os professores de educação infantil, seja da escola particular, seja da escola pública, eles estão fazendo o acolhimento, que é o quê? Dar atenção maior para a criança, conversar, dar beijo, dar abraço, brincar, distrair a criança para que ela se sinta à vontade naquele ambiente, para que ela tenha o reconhecimento daquele ambiente e ela passe o dia, a manhã, a tarde, muito tranquila na escola. Então, para que a adaptação seja um momento tranquilo, depende da sua organização como família, depende também da sua colaboração e do quanto você pode se mostrar confiante ao entregar o seu filho para a professora. Então, pense bastante nisso e combine
O ideal, principalmente para esses muito pequenos, de 0 a 4 anos, é que você deixe na escola metade do período, mas aí o combinado tem que ser com cada escola. Tem escolas que a criança já inicia no primeiro dia, todo mundo entra, fica no período integral e tá tudo certo. Se a escola fez essa opção, você concorda, peça só se você pode ligar, né, algumas vezes durante o dia para saber como tá o seu pequeno ou a sua pequena. Tendo isso assegurado, tudo certo. Se a escola faz uma adaptação aonde você não entre, como a gente falou anteriormente, mas que você deixa a criança um dia 1 hora, outro dia 2, outro dia 3, já fique sabendo disso para se organizar no seu trabalho. E aí tem aquelas falas, né? Ah, mas eu não posso. Gente, eu sei que é muito difícil, que todo mundo precisa trabalhar, seja classe média, pobre, rico, enfim, todo mundo precisa de dinheiro e precisa trabalhar. Mas quando você faz a escolha de ter um filho, você precisa organizar algumas coisas na sua vida. Então, assim, você tente negociar no seu trabalho, tente conversar. Se tiver a necessidade de ir dessa adaptação gradativa, onde a criança vai ficar um dia 1 hora, outro dia 2, outro dia 3, vá buscá-lo, né, para que ele se sinta seguro e vá conversando. Converse muito em casa, então conversa no caminho, vai brincando, vai cantando, vai dizendo, olha, você vai fazer novos amigos. Isso mesmo para os bebês, né? Você vai brincar, você vai aprender coisas. Aprendam, a gente depois vai ter um vídeo sobre isso. Educação infantil é cuidar e educar. E esse cuidar da educação infantil é um cuidar pedagógico, não é o cuidar da família. Então a escola de educação infantil hoje em dia, ela não é mais aquele lugar que o pai e a mãe deixam para ir trabalhar. A escola, a educação infantil é um direito da criança. Então ela está lá para aprender. Então, nós, professores de educação infantil, o que a gente quer ensinar para essas crianças é contribuir na educação e tem o cuidar porque eles são muito pequenos, então tem a troca de fralda, tem a mamadeira para os bebês, tem tudo isso, tem a horinha do sono que é super gostosa, tem o banho quando necessário, que aí cada escola tem uma organização e que você tem que conversar, saber de tudo isso, deixar anotado na agenda. É muito importante que do primeiro ao último dia de aula você já acostume a isso na adaptação, olhar e ler a agenda com atenção todos os dias e mesmo que não tenha bilhete, que você assine para a professora saber que você olhou a agenda. Normalmente as professoras de educação infantil, elas costumam escrever todos os dias, nem que seja um bom dia, uma boa tarde na agenda, ou assinar, ou um carimbo, alguma coisa para que você, pai, também saiba que ela olhou a agenda. Faça a mesma coisa, assine também, né? Então fica sempre esse meio de comunicação, porque não dá todo dia para conversar com o pai na porta da sala, infelizmente, né? Porque tem que receber as outras crianças, receber também os outros pais. E se essa adaptação ela é feita com essa tranquilidade, com você demonstrando essa confiança pela escola, essa confiança pela professora, com certeza para o seu filho vai ser mais tranquilo. Tem uma outra coisa também, tem criança que começa muito bem, a primeira semana vai bem, entra bem, é uma graça. De repente, na segunda semana começa a chorar. Aí o pai começa a pensar, meu Deus, o que está acontecendo naquela escola? O que a professora fez que o meu filho resolveu de uma semana para outra não querer ir mais para a escola? Calma, a professora não fez nada. Tem muita criança que a ficha vai caindo, que ela tá indo para a escola e que ela vai ficar na escola depois de uma semana, 2 dias. Eu já tive alunos, eu tenho 26 anos de educação infantil, então eu garanto para vocês que eu já vi quase tudo, porque eu sei que a gente sempre aprende, eu ainda vou ver muita coisa, eu fico muito feliz com essa alegria, esse friozinho na barriga que eu sinto até hoje em ser professora. Mas eu já tive criança que passou o primeiro semestre todo muito bem. No segundo semestre começou a chorar. Mas aí porque teve algumas mudanças também. Irmãozinho que tá chegando, enfim, mãe às vezes trocando de trabalho. E a criança sente tudo isso. Então, assim, muitas vezes o período de adaptação, a criança percebe que ela tá indo para a escola depois de uma semana, depois de 3 dias. E aí depende de cada criança. Tem criança que chora quando entra e depois fica 5 minutos depois fica super tranquila.
Tem criança que entra super tranquila e quando percebe que a mãe foi embora, que o pai foi embora, que que a pessoa que trouxe da família foi embora, começa a chorar desesperadamente, depois acalma ou não, e aí a professora precisa ligar para a família para vir buscar. Então, assim, o que é importante no período de adaptação? Você conversar com a professora e, ao entregar o seu filho na escola, entregar com aquele ar de vai tranquilo, eu confio na sua professora, vai dar tudo certo. Nem que ao virar as costas, que isso a gente pode dizer aqui, né? Você chore, você fique lá no corredor da escola, você, enfim, que você sofra nesse momento, mas não mostre para ele, não deixe ele perceber na hora que você está entregando para a professora que você está com medo, que você não confia, que você, enfim, sabe que o pai fica com medo, você também não conhece tão bem essa professora, se for o primeiro ano da criança na escola, então é normal esse vínculo, essa construção de respeito e de conhecimento, ela vai sendo construída ao longo do ano, né? Então, nesse começo é muito normal, mas para o seu filho, mostre que você confia na professora, que tá tudo bem e que não vai ter problemas. Tá bom? Espero que seja muito tranquilo esse começo de aula. A gente vai conversando aí nesse mês de janeiro a respeito disso. Você pode ir deixando perguntas, eu vou deixar aqui o endereço também lá do Instagram, da página do Facebook. A gente também tá no Twitter agora, então se quiser twittar comigo, falar a respeito das suas dúvidas, pode deixar aí todas as perguntas que você quiser, que a gente conversa a respeito e eu vou ir gravando os vídeos para você ir se orientando e tirando as suas dúvidas, tá bom? Então, um bom começo de ano para você com seus pequenos e que corra tudo bem nesse período de adaptação. Até mais!